As mulheres e a luta pelo direito de votar. Individualmente ou organizadas em grupos, algumas mulheres brasileiras, principalmente as que moravam nos grandes centros urbanos e haviam estudado em faculdade, reivindicavam o direito político de participar das decisões, né? E na manchete, o movimento feminista brasileiro do jornal, que está aí o movimento feminista brasileiro aí do lado, que vocês podem ver, observar, no jornal Brasil, de 3 de março de 1925, no Rio de Janeiro, tá? Então, ou seja, já começou a sair manchetes, né, anunciando essa luta das mulheres, reivindicando por seus direitos que tinham, né, inclusive as do voto. Com o apoio de alguns poucos homens políticos, advogados, médicos, entre outros, essas mulheres que lutavam pelo sufrágio, ou seja, pelo voto, né, em uma eleição feminino, manifestavam-se em diversas formas. Enviavam cartas para a imprensa, pressionavam deputados e senadores, organizavam abaixo-assinados e distribuíam panfletos, entre outras estratégias de luta, que nós já vimos nos comentários anteriores dessa luta delas. Em 1910, na cidade do Rio de Janeiro, um grupo de mulheres fundou o Partido Republicano Feminino, que tinha entre seus objetivos a luta pelo voto. Com o mesmo espírito, em 1918, outro grupo feminista fundou a Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher. Esse movimento organizou em 1922 o primeiro Congresso Feminino Brasileiro, evento revolucionário para uma época em que as mulheres eram discriminadas e praticamente desconsideradas como possíveis cidadãs. Olha o que as mulheres passavam, né? Sofriam nessa época. E aí tem a foto, né, de uma reunião de mulheres no primeiro Congresso Feminino Brasileiro, no Rio de Janeiro, em 1922. Ao centro está a líder estadunidense Carrife Chapman Catt, ao lado esquerdo da Berta Lutz, né? Ou seja, mulheres que marcaram, foram importantes nessa luta, nessa batalha, nessa época. Um exemplo de brasileira que lutou por seus direitos políticos foi a diva North Nazário, estudante na Faculdade de Direito do Largo São Francisco e membro da Aliança Paulista pelo Sufrágio Feminino. Em 1922, Diva lançou mão de recursos legais para conseguir o direito ao voto. Leia a seguir o trecho que revela um dos argumentos que ela, né, utilizou para defender o seu ponto de vista. A Constituição não permite o voto feminino, mas também não contém escrito nada que impeça as mulheres de votar. Olha o que dizia no documento. Gramaticalmente e legalmente, em termos empregados no masculino, ou são em sentido geral e na lei eleitora, as palavras cidadão brasileiro não designam direito do sexo masculino somente, mas sim o natural do país, mais de 21 anos, salvo as exceções especialmente determinadas pela Constituição, e dentre as quais não se acha mencionada a mulher, né? Não tinha escrito nada que a mulher não poderia votar. Então, eles, baseando nisso, eles foram em busca dos seus direitos. No Rio Grande do Norte, o movimento pelo voto feminino obteve sucesso após alguns anos de luta. Políticos que representavam o Estado passaram a defender a inclusão, na lei, do voto feminino. Foi então aprovada uma lei estadual que garantiu a todos os cidadãos, independentemente de sexo, o direito de votar. Olha o resultado da luta, da batalha deles. O exemplo de Rio Grande do Norte serviu de incentivo para todos os outros grupos feministas brasileiros. Então, a partir daqui que eles ganharam ainda mais esperança de também conseguir esses direitos. No Brasil, na época da Primeira República, os estados tinham a liberdade de criar e aprovar leis específicas para a sua realidade.
em 1927. Celina Guimarães Viana foi a primeira mulher a participar das eleições estaduais no Rio Grande do Norte. Olha que poder, né? Que a luta, a batalha não faz. Aí tem a imagem da Celina, né, como a primeira mulher brasileira a votar. Olha o ano, 1927. E abaixo, né, pra gente fechar, as primeiras eleitoras do Rio Grande do Norte em 1928, ou seja, elas foram as primeiras mulheres a votarem. A aprovação do voto feminino nesse estado, no entanto, foi a exceção, pois somente em 1932 todas as brasileiras obtiveram o direito a votar. Então, ou seja, de 1927 foi aprovado somente em 1932, né, onde todas conseguiram o seu direito ao voto. Tá, então, baseado nessas leituras e explicações, nós estaremos fazendo, né, as atividades da página 117 e da página 118, ok? Até daqui a pouco.